A Jornada Mundial da Juventude fica na história de Portugal, na história da Igreja Católica em Portugal, sobretudo, e também na história de Dom Américo Aguiar. Mas mesmo antes que acontecesse a Jornada Mundial da Juventude, há um dia que também fica para a história de Dom Américo Aguiar, 9 de julho, quando o Papa Francisco anunciou o consistório em que o quereria cardeal. Depois foi o anúncio para uma diocese, para bispo da diocese de Setúbal, outro dia que, por certo, fica na história. E são tudo temas para abordarmos numa entrevista conjunta com a agência Lusa. Comigo está o João Gomes para esta entrevista a Dom Américo Aguiar. Cumprimento e que agradeço, antes de mais, o tempo para dialogar connosco sobre estes temas. Muito obrigado. Muito obrigado eu pelo convite, quer a agência Lusa, quer a Eclésia. Vamos-nos habituando a estas duplas, que são sempre boas para os telespectadores, para os ouvintes e para os leitores. Agradeço. E vamos começar, Dom Américo, como é que leu a sua nomeação para cardeal? Desde aqueles primeiros momentos que não deixo de ler, de interpretar como um gesto de homenagem aos jovens portugueses envolvidos na preparação da Jornada Mundial da Juventude, por quem o Papa sempre manifestou grande carinho e grande homenagem e grande gratidão nos 4 anos que levámos de preparação da jornada, e à juventude como um todo. Acredito que isso tenha tido peso naquilo que foi a decisão inesperada do Santo Padre, do Papa Francisco, para aquele anúncio que me surpreendeu e certamente surpreendeu a todos. Mas foi o conhecimento próximo que foi mantendo por causa da Jornada Mundial da Juventude que levou o Papa a essa escolha, que é pessoal? Eu não posso fazer considerações sobre o que é que ele achou ou não achou, ou quais foram as razões que levaram. Eu interpreto humanamente assim. Nós, nestes últimos 4 anos, tivemos a graça, e nunca este jovem de Lessa de Balio pensou alguma vez privar com o Papa. E, portanto, eu acredito interpreto humanamente que o facto de ter tido 6, 8, 10, 12 audiências privadas com o Papa ao longo destes 4 anos, que levou a que ele me mirasse e tirasse as medidas e concluísse e decidisse o que decidiu. Numa recente entrevista, afirmou que, para alguns, sou um terrível seguidor de Francisco. Não é? Assim seja. Dizia isto. Acha que esta fidelidade ao Papa teve também peso na decisão que o Papa Francisco... Acredito que sim. O contrário não faria sentido. Não é? O contrário não faria sentido. Acredito que sim. Acredito que o Santo Padre, naquilo que é a sua leitura dos tempos atuais da Igreja, dos desafios da Igreja, daquilo que são os desafios futuros da Igreja, que ele queira, como tem feito, queira munir o colégio cardinalício com figuras, com personalidades que complementem aquele colégio, não é? E achou, naquilo que é a sua leitura, que a minha disponibilidade, a minha sincronização, a minha fidelidade, como disse, àquilo que o Papa Francisco significa para nós, aquilo que o Papa Bento XVI significou para mim e para nós, aquilo que o nosso querido e saudoso Papa São João Paulo II significou para nós, que valorizou como importante. Acredito que sim, mas não sei. Aliás, não tive ousadia, apesar às vezes, a minha vontade. Confesso que não tive, nestes últimos encontros com ele, nunca perguntei, Santo Padre, já agora, porquê é que não o fiz? Próximo do Papa Francisco, está por vezes distante de alguns setores da Igreja Católica, ou setores que se distanciam de afirmações que possa fazer, mesmo que por interpretações erradas dessas afirmações. Nós, quando estamos em casa, com os amigos, com a família, com os conhecidos, quando estamos à mesa, nós não estamos todos na mesma posição, nem estamos todos com as mesmas proximidades. Há quem esteja na ponta da mesa, quem esteja do lado direito da mesa, do lado esquerdo da mesa, e, portanto, nesta família que somos, nesta humanidade que constituímos, eu acho que é importante e aquilo que o Papa tem dito, e nós referimos muitas vezes em relação até à Jornada Mundial da Juventude, é definitivamente aprendermos que é importante conhecer os outros, conhecermos-nos uns aos outros. E o que é diferente não deve ser obstáculo, não deve ser problema. O que é diferente deve ser oportunidade, deve ser riqueza e deve ser caminho em conjunto. E eu sinto isso, é o meu ADN. E fico muito feliz quando ouço naquilo que o Papa nos transmite esse desafio. Esse desafio é entendermos a diferença como uma riqueza, como uma oportunidade de caminho. E quando nós nos expressamos,
E eu acho muito interessante no tempo que vivemos, há aqui uns circuitos, uns curtos-circuitos, que é, estamos na era da liberdade de expressão, mas parece que quando alguém se expressa de modo diferente com aquilo que eu penso, dá uma guerra. E, portanto, é uma coisa estranha. Por um lado, caminhamos no respeito exigimos o respeito pela liberdade de expressão e depois reagimos violentamente quando alguém pensa diferente. E isto dentro de casa. Não é? Naquilo que nós chamamos o fogo amigo. Dentro de casa, às vezes há reações muito... Eu acho que não são justificáveis. É importante nós nos educarmos mutuamente, sermos pedagógicos, para nos conhecermos, para nos respeitarmos, para nos amarmos, e até naquilo que eu dizia, o Papa, o nosso querido saudoso Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, o movimento ecuménico e interreligioso não é um campo onde nós vamos ganhar militantes uns aos outros. É, sim, uma oportunidade, é um encontro de nos conhecermos, de nos respeitarmos e fazermos caminhos juntos, porque aqui, como eu já disse, a nossa obrigação é a evangelização, é anunciar a boa nova, Cristo vivo. As conversões é Cristo e é Deus que opera no coração de cada um. Não sou eu que consumo ou que realizo a conversão no Manel, no António, no José ou na Maria. É Deus que o faz. E as conversões acontecem ao nível do coração de cada um. A minha obrigação, a minha missão, a minha vocação é anunciar, é a evangelização. E, portanto, a evangelização não choca com este caminho que queremos fazer de fraternidade universal. Vai ter a oportunidade de explicar aos cardeais que o criticaram, pessoalmente, quando se encontrar com eles, o seu ponto de vista, não é? Um de cada vez. Mas há aí uma marca do Colégio Cardinalício que se vai compondo mais ao jeito do Papa Francisco, com estas escolhas. Sim, isso aí, nós se olharmos, fizermos uma análise sociológica e afins para aquilo que são os membros do Colégio Cardinalício, temos um grupo ainda, e que graças a Deus, nomeados já muito residual, não sei se do Paulo VI ainda existe algum, mas do Papa João Paulo II, e depois do Papa Bento XVI, e depois o maior contingente do Papa Francisco. E é normal, na Igreja sempre assim foi. Quais são as expectativas que tem para o seu cargo enquanto cardeal, para o seu papel enquanto cardeal? Não tenho expectativa nenhuma. Tenho os primeiros sentimentos que me invadiram foi de medo, foi de incapacidade, foi o danoninho, de me sentir, porque, sim, os portugueses entendem isto, independentemente da sua religião, enfim, que é, eu tenho, como miúdo, o desenho de um cardeal, como o Sr. Manuel Clemente, como o Sr. D. António Marto, como o Sr. Cardeal Tolentino, como o Cardeal, enfim, tantos e tantos, confesso que não. E, portanto, Deus providenciará e há de acontecer todos os dias, cada dia. Eu tenho uma coisa que, mesmo quem porventura não me aprecia, quando tenho um desafio, entrego-me na totalidade desse desafio. Aprendo e tento corresponder. A Igreja atravessa um momento de conflitos internos, que são conhecidos, com os chamados conservadores a não darem tréguas, não é? O Papa, de qualquer forma, continua a apostar no caminho da reforma e coloca muitas vezes na agenda temas considerados fraturantes. Por vezes, até surgem notícias, surgem rumores de um possível cisma, um novo possível cisma que está no horizonte. Qual é a sua sensibilidade, a sua opinião sobre estas questões? Então, é assim, o Papa convidou-nos a fazermos um sínodo sobre a sinodalidade, não é? E nós não devemos cair na tentação, como porventura aconteceu em passado recente, de termos uma palavra-chave que vamos gastando até ao máximo, como a corresponsabilidade, como o sino da família, o sino da juventude, o sino não sei de quê, e depois passa ao sino, dá um documento oficial e passou, e vem outro, e vem outro, e vem outro. E o Papa pede-nos que nós sejamos capazes todos, e aquilo que fizemos desta última caminhada da preparação sinodal, da reflexão sinodal, pessoa a pessoa, paróquia a paróquia, diocese a diocese, conferência episcopal a conferência episcopal, blocos continentais a blocos continentais, isto é um trabalho e um caminho que foi feito que é muitíssimo importante. Não é? Isso é muitíssimo importante. E o Papa depois diz-nos uma coisa que eu achei muito interessante da imagem, ele diz, olha, o sínodo não é um parlamento, em que chegam lá as várias fações, cada uma conta as espingardas e vamos contá-las e ganha a maioria. Não.
O sínodo é um local onde cada um se deve sentir livre para falar, deve ter o gosto de ouvir e depois o Espírito Santo decidir. Porque às vezes o Espírito Santo toma a decisão que não é propriamente a da maioria. É óbvio que nós estamos a falar de irmãos e de irmãs que tenham manifestado uma sensibilidade diferente em relação a alguns temas, não é? E o Papa tem-nos provocado a todos a que possamos refletir sobre eles. E quando nós vamos aos documentos preparatórios do Sínodo, reparamos até que há alguma conexão. Até a gente vê que há preocupações europeias que casam com preocupações americanas, africanas e asiáticas. Ou seja, não é assim tão dispar. Depois, quando começamos a pôr o microscópio, a aproximar, depois vem mais a identidade nacional e realidades muito específicas. E eu não sou especialista na Igreja Alemã, nem na Alemanha, e peço desculpa de estar a achar sobre uma coisa que eu não tenho muito conhecimento. Agora, sei que a matriz eclesial, a organização da Igreja na Alemanha, das religiões na Alemanha, a relação dos cidadãos com a Igreja, não tem nada a ver com aquilo que é a nossa matriz, que estamos habituados em Portugal e nos países latinos, digamos assim. E há aqui questões que são precisas avaliar e que são precisas ter em conta e não desvalorizar. É óbvio que isto mediaticamente dá mais paulada e tiroteio, não é? É mais divertido, tipo Texas, não é? Na realidade será um mês de muita oração, de muito trabalho e confesso que também estou expectante naquilo que será, ou que serão as conclusões desse mesmo sínodo. Mas reconhece que muitas vezes as próprias tomadas de posição são com alguma violência verbal. Mas isso eu lamento que, quer na Igreja, quer fora da Igreja, que eu tenho uma coisa muito pessoal que tenho manifestado sempre que posso. Eu acho que nenhum de nós se deve, seja numa eleição, seja numa discussão, seja no que for, ninguém se deve afirmar contra o outro. Eu devo defender o que eu acredito e o que eu quero. O outro defende o que acredita e o que quer. E respeitamos. Porque quando eu quero, à força, à violência física ou da palavra, convencer o outro, eu acho que já perdi. E às vezes nós constatamos que, seja no contexto da Igreja, seja noutros contextos, a força física ou verbal, ou enfim, parece que é o único argumento que existe para convencer o outro. Ora, isso não deve acontecer. Infelizmente acontece. Aliás, se nós formos ao mundo digital, infelizmente, é uma das coisas que temos que trabalhar todos como sociedade, porque há uma certa... eu acho que escondidos atrás de um teclado nós somos todos perigosos. O Sínodo dos Bispos em Roma começa com uma vigília ecuménica, jovem, retomando o espírito da Jornada Mundial da Juventude, assim o afirmam os promotores desta vigília. Que novidade trouxe, na sua opinião, a Jornada Mundial da Juventude a este tema do encontro entre religiões, do encontro entre povos? Fortaleceu, é um caminho que vem sendo feito nas Jornadas Mundiais da Juventude, e eu gostei muito do que aconteceu no nosso país, porque nós não temos... Algumas dioceses têm alguma tradição de ecumenismo, de diálogo interreligioso, noutras nem tanto, porque são realidades totalmente diferentes, e confesso que gostei, fiquei muito feliz com aquilo que foi o acontecer de vários eventos, acontecimentos, uns oficiais no calendário da jornada, outros oficiosos, outros laterais, ou seja, acho que todas as pessoas tiveram a oportunidade de dizer, de se dar a conhecer, lá está, com às vezes reações menos positivas, daqueles que não acham, que não gostam, que não sei o que mais, desde que tudo aconteça, não respeitam uns pelos outros, temos de fazer caminho. É importante dizer que durante estes 4 anos, com a comunidade TZ principalmente, surgiu muito essa questão dessa vigília e desse encontro de jovens de várias religiões e de sentimento diferente e diferenciado, de transcendência, eu acho isso muito interessante e muito rico, não é? Que os jovens se disponibilizem e queiram, das suas diversas confissões, rezar ou ter presente uma vigília de oração para aquilo que são os fins do Sínodo. E a Igreja Portuguesa, como é que a vê como é que ficou depois da Jornada Mundial da Juventude? Chegou a dizer que depois da JMJ, se a única coisa que a Igreja tivesse para oferecer aos jovens fosse dizer amanhã, missa às 11, é pouco, portanto, é curto.
Como é que... Continuo a dizer isso, continuo a dizer isso. Nós estamos aliás, eu gostava de felicitar, nós vamos tendo notícias do país, das dioceses, no arranque, na retoma, não é? Aliás, eu acho que há dias li uma coisa muito interessante, a Diocese de Coimbra vai arrancar, ou anunciou um sínodo da juventude, a Diocese A, a Diocese B, com outras atividades. Ora, isso é fundamental. É fundamental porque nós acordamos, nós abanamos, nós retiramos do sofá os jovens. Aquilo que o Papa está sempre a dizer. Agora, não podemos permitir que eles regressem ao sofá. E também, é o que eu digo, o Papa na Christus Vivit, que foi um documento que o Papa fez depois do Sino da Juventude, Cristo Vivo, diz assim, de uma maneira muito simples, que eu traduzo, que devemos convidar os jovens para a missão, para arregaçar as mangas e trabalhar, ir ao encontro das periferias, ir ao encontro das pessoas. E os jovens gostam disso. Nós sabemos que qualquer jovem, se lhe convidar para ir para a missão, para ir ajudar aqui, naquele bairro, naquela coisa, os jovens vão e querem limpar a praia, apanhar plásticos, apanhar beatas do chão, todos querem. Se convidar, meus amigos, amanhã temos terço às 6h30 na igreja não sei de onde, bem, quer dizer, alguns não sabem que é o terço, alguns nunca rezaram, alguns não sabem quem é Cristo, alguns não sabem que isto coloca aqui um conjunto de limitações. E, portanto, o convite à missão é urgente. Ora, só pois aqui isto tem o lado do back-office, que é, e dá muito trabalho, é muito exigente. É muito exigente. E eu acredito que os meus queridos sacerdotes, que também fizeram este caminho e que estão a fazer esse caminho, que os agentes da Pastoral da Juventude, que os bispos de Portugal, acho que todos estamos com a consciência de que picamos as pessoas e agora elas querem a correspondência. E, portanto, vamos ter muito trabalho a fazer naquilo que é, na realidade de cada diocese, aproveitar a maior riqueza da Jornada Mundial da Juventude de Portugal, que foi descobrir em todo o país, norte, sul, litoral, interior, continente e ilhas, descobrir milhares de jovens portugueses que estiveram a preparar a jornada e que estão em prontidão para corresponder ao que a Igreja lhes proporcionar. Isso aconteceu porque havia uma meta, havia um objetivo, lá está, o acontecer da jornada e à escala internacional. Que metas é que é preciso voltar a preparar os jovens para que aconteça esse desinstalar, o sair do sofá? Sim, nós temos aqui sempre duas, e peço desculpa pela imagem, duas cenouras, não é? para provocar o desejo de alcançar. Por um lado temos aquilo que é permanentemente, é uma graça de Deus, que é o Papa Francisco, e aquilo que é a permanente provocação que ele nos faz, que ele faz, de surfar a onda do amor, de não ter medo, de não ser administrador de medos, mas empreendedor de sonhos. Eu acho esta expressão magnífica. Passou assim um bocadinho, foi dita na Universidade Católica aos jovens universitários, não sejam administradores de medos, mas empreendedores de sonhos. E isto é fundamental. Nós queremos virar isto ao contrário, e virar isto ao contrário não é revoluções e uns contra os outros, não. Nós queremos inaugurar um tempo novo, os jovens têm que reconquistar o gosto, a vontade e a coragem de sonhar. Porque quando nós falamos com os jovens que não têm emprego, que ganha pouco, que não pode comprar casa, que comprou casa mas não tem como pagar, que não pode ter filhos, que tem filhos mas não tem onde os deixar, que não isto, que não, vamos todos ficar um bocadinho deprimidos. Agora, se nós tivermos a coragem e eles nos ajudarem com o próprio da sua idade, a acreditar nos sonhos, a lutar pelos sonhos e pôr aqui poesia, isto vai obrigatoriamente. A aplicação da lei da amnistia e perdão de penas, que já levou à libertação de 408 jovens, foi um bom resultado da Jornada Mundial da Juventude? É um bom resultado nós sermos capazes de devolver esperança a um irmão. Devolver esperança a um irmão é o resultado maior. 500 ou 1000. Eu fico triste quando, peço desculpa, os nossos mídia, o pé vai para o chinelo. Aquele que saiu já cometeu um crime. Aquele que saiu é um malandro. Aquele que saiu é verdade. Quer dizer, é verdade, não sei se é malandro. É verdade que acontecem estas coisas, infelizmente. Mas o importante da amnistia foi, humanamente, nós devolvermos esperança a alguém que cometeu uma falha na sua vida. Isto é profundamente humano e ultrapassa a questão religiosa. E quando eu disse ao Papa da possibilidade da amnistia, o Papa ficou felicíssimo exatamente neste registro. O balanço que eu faço da lei da amnistia é muito positivo nesta perspectiva,
de sermos capazes de devolver esperança a quem cometeu uma falha na sua vida, respeitando quem sofreu as consequências desses crimes e dessas dificuldades, que não podemos apagar, não é? Mas é o que pedimos, é que da parte das famílias, da parte dos prejudicados, exista mais uma vez um gesto e uma prova da sua grandeza perante aquele que o prejudicou ou perante aquele que cometeu um crime que lhe fez sofrer muito. A mensagem que ficou, uma das mensagens que ficou da passagem do Papa por Lisboa foi o todos, todos, todos. Não é? Só, isto é uma mensagem muito bonita, mas se não for posta em prática, perde-se. Como é que vê a aplicação desta mensagem do Papa numa igreja que ainda deixa muitos à porta? E tivemos, mesmo durante a Jornada Mundial da Juventude, grupos de católicos em perseguição de outros católicos. Isto é um caminho, isto é o caminho que estamos a fazer. Não é? Aliás, o Papa, escusado será dizer que quanto mais o Papa dizia de todos, mais eu ficava feliz, não é? E, portanto, e quando em Fátima o Papa diz, usando, ele é magnífico, não é? Porque tem os textos que estão feitos e a certa altura é capaz de ler a sua audiência e o contexto e rapidamente se focar. E quando o Papa diz a Igreja é como esta Igreja, não é? Não tem portas, não é? Toda a gente entende. Nós não temos o direito de barrar a ninguém o acesso a Cristo. Nós não temos o direito de barrar a ninguém o acesso a Cristo. Agora, todos, todos, todos não se traduz por tudo, tudo, tudo. Quem ama, quem quer, quem cuida, e os meus amigos são pais de família, e, enfim, sabem que o pai ama e quer e cuida, isso não quer dizer tudo, tudo, tudo. Quase 2 meses depois da Jornada Mundial da Juventude, como olha para o percurso e sobretudo para as polémicas que marcaram essa organização ao longo de alguns anos. Quer dizer, eu não fui à tropa, tenho pena, enfim, fiquei na reserva territorial, mas, bem, são as minhas cicatrizes, são as cicatrizes da guerra, das lutas, tenho muitas. Pronto, gostaria que algumas não tivessem acontecido, aconteceram. O único culpado sou eu, da minha limitação, de não ter conseguido explicar, não ter conseguido, enfim, fazer entender, tenho plena consciência disso, mas quanto mais tempo passa, também acredito que Portugal, os portugueses, também, não digo vão relativizando, mas vão, porventura, entendendo a dimensão da coisa. Não é? Isso foi o meu grande calcanhar de Aquiles, foi transmitir a dimensão da coisa. E a dimensão da coisa também significou a dimensão de tudo que envolveu a Jornada Mundial da Juventude, seja dos participantes, seja dos custos, seja dos gastos, seja dos tempos, tudo foi muito. Tudo foi muita alegria, tudo foi muito bom e também foi tudo muito custo e muito empenho e muita dedicação e muitos problemas. E pelos dados que já é possível ter, prevê-se um resultado positivo ou negativo? Eu lamento, mas prevê-se um resultado positivo. Lamento muito. Porque nós em Portugal temos um fado que tem que correr mal e dar prejuízo. Lamento porque correu bem e deu lucro. Portanto, peço desculpa, não podemos fazer. O que será feito com esse lucro? Nós estamos a fazer um trabalho que engloba o Governo de Portugal, a Câmara de Loures e a Câmara de Lisboa. Porque nós prometemos que qualquer superávit que existisse, qualquer lucro que existisse, não fica nem um cêntimo para a Igreja. Nem um cêntimo. E, portanto, esse valor será aplicado em projetos que englobem os jovens de Lisboa e de Loures. Porquê é que são jovens de Lisboa e de Loures? Porque é sempre a mesma coisa, porque os outros, coitadinhos. Não, é porque foram os 2 municípios que... Aliás, eu até podia colocar aqui Oeiras e Cascais, não é? Mas não se compara. Aquilo que foi o esforço financeiro de Loures e Lisboa não se compara com aquilo que foi o esforço financeiro dos outros. E, portanto, nós havemos de chegar a um entendimento, como é óbvio, do Governo de Portugal e destas entidades para dar um fim àquilo que seja este superávit que vem da jornada, que eu gostaria que fosse entendido, querido e amado por todos, porque o resultado positivo é fruto do trabalho, da dedicação e dos sacrifícios de todos. Muito obrigado por esta entrevista à Agência Lúzia e à Agência Eclésia no contexto da sua criação cardinalícia e também da nomeação para a Diocese de Setúbal. Muito obrigado e uma saudação a todos. Obrigado.